Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos. Bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal. Ative as notificações, se inscreva no meu canal alternativo porque lá tem vídeos exclusivos e terá mais vídeos exclusivos. O link está na descrição para quem está no meu canal principal. Para cursos, treinamentos, grupo de sinais, entre em contato, links na descrição. Vamos aqui então, avante aqui nas aulas de Candlesticks. Todos os padrões de Candlesticks, estamos no final, nos candles de continuação, e temos a linha separatória de baixa, ou Bearish Separating Lines. Tá? Então vamos aqui a descrição e psicologia do padrão. Primeiramente, ele é um padrão de continuação. Padrão de continuação se caracteriza pelo movimento predominante, ou seja, eu tenho uma onda de baixa, ou uma tendência de baixa, daí já é um contexto de tendência. O padrão de baixa, de continuação ocorreu, ele é continuação de baixa. Então está caindo, o padrão de baixa ocorreu aqui, vai cair mais. Porém, ele pode servir em um ponto de uma tendência como intensificador de um estágio da tendência. Então está aqui no meio da tendência. A probabilidade é a tendência continuar. E ocorre o padrão de continuação aqui. Isso aumenta o poder desse estágio da tendência que já era considerado um estágio de continuação da tendência de baixa e aumentaria a sua dimensão. Aumentaria a sua dimensão e caracteriza então uma força maior para a tendência de baixa predominante. Ou seja, depende do contexto. O candlestick sozinho vai ser irrelevante. Eu preciso, não posso usar ele isoladamente, eu preciso ter um contexto onde se encaixe esse candlestick para validar o contexto e aumentar a probabilidade que o contexto já indicava, ou diminuir a probabilidade que o contexto já indicava. Para você ter algo para determinar o contexto, você precisa de uma estratégia que determine o contexto. Eu tenho a minha estratégia Ultimate Eagle Signals, é o nome dela, para holding de longo prazo, método fundamentalista e método de timing para você entrar na hora certa, acertar topo, fundo. Publicamente aí nos meus canais eu divulgo isso, né? Tem aí as provas, acertos, etc. E você também precisa de uma estratégia para determinar o contexto. E depois você vai usar os candlesticks para aumentar o seu poder de acerto, tá? Então vai depender do contexto para que esse candlestick ele seja aplicável. Se é uma tendência de alta, daí a tendência de alta ela faz os zigue-zagues ascendentes e faz as correções naturais. Ocorreu um padrão de continuação de baixa nessa correção, mas o contexto é de tendência de alta para continuar, esse padrão de continuação de baixa é nada mais do que um bear trap, uma armadilha, um sinal falso, porque o mercado vai bombar para cima, porque o contexto indica isso. Então você precisa de uma ferramenta para determinar o contexto, de uma estratégia. Precisa criar uma estratégia e os candlesticks são sempre o complemento para aumentar o poder dessa estratégia, certo? E agora vamos aqui para a descrição e psicologia do padrão explicado. Então, novamente, é um padrão que envolve Marubozus. Então, Marubozu de alta, né? Primeiramente, Marubozu, ele é um candle cheio, só que ele é um pouquinho mais do tamanho de um quadrado, né? Então, para ele formar um retângulo em vertical. Então, a gente tem aqui um retângulo mais ou menos em vertical. Esse segundo aqui é um Marubozu, só que é um Marubozu muito pequeno. É o mínimo para formar um retângulo. O dobro seria o Marubozu clássico, tá? Daí você tem a versão aí positiva, né, do Marubozu. E quanto maior o Marubozu, mais forte é o padrão. O Marubozu de alta, né, ele indica que o preço ele vai continuar a subir, ele vai subir mais, né? Se ele ocorre numa resistência, ele tende a romper a resistência. Se ele ocorre em um suporte, ele tende a romper o suporte para baixo, a fazer o suporte perder seu poder, né? E se ele ocorre aqui no meio de uma onda de alta, ele tende a estender a força dessa onda ou aumentar a força de um padrão técnico
Se ele ocorrer dentro de um certo ponto de um padrão técnico, né? Por exemplo, ombro, cabeça, ombro. Justamente no rompimento da linha de pescoço ocorreu um Marubozu positivo. Então ele aumentou a força dessa onda. Pressão compradora extrema antecedido, aliás, dentro, né, sobreposto ao ombro, cabeça, ombro invertido. É um padrão de alta, dependendo de onde ocorre, claro. E o Marubozu de baixo, ele indica a força vendedora para que o movimento predominante de queda continue, né? Se for numa resistência, né, ele tende a fortalecer a resistência para que... perdão, cara. O Marubozu positivo, quando ele ocorre num suporte, ele tende a intensificar o poder do suporte para bombar, tá? Perdão aqui, só corrigindo. Porque ele é um padrão de alta, né? E aqui o Marubozu negativo na resistência tende a fortalecer a resistência, fazendo com que a mesma faça o preço desabar. Se ocorrer no meio da onda, ou em uma parte da onda, essa onda de baixa tende a se estender, né? E se ocorrer em um suporte, daí sim, ocorreu num suporte Marubozu, então o suporte tende a ser desmantelado em sua força e o preço cair abaixo dele. Então, em resumo, tem aqui vídeo sobre o Marubozu. E o que acontece? A gente tem um padrão de continuação de baixa que ele se caracteriza pelo seguinte: o mercado está caindo, vamos aqui para a descrição e psicologia do mercado. E daí ocorre o quê? Um Marubozu positivo. Só que é o seguinte, esse Marubozu positivo, ele se caracteriza na seguinte condição de formação. A gente está num movimento de baixa e daí o próximo período ele pula aqui para baixo, ele faz um gapzão de baixa. Só que o mercado recupera e volta para o ponto de fechamento anterior. Ou seja, um gap de baixa ele indica a força compradora vendedora extrema, aliás, para que o mercado desabre. Mas a força compradora recupera sua força e faz o preço subir voltando para o ponto de fechamento anterior, neutralizando a psicologia por trás do gap de baixa, porque foi um gap de baixa temporário, completo. E depois ele foi fechado e fechou com o Marubozu, que é um candle de alta. Só que fechou aqui. Só que no candle seguinte ele pula para cá de novo. E daí ele desaba confirmando o Marubozu negativo. Porque o que acontece? A gente tem o padrão linha separatória de baixa caracterizada pela neutralização do padrão de alta, linha de contra-ataque de alta. Linha de contra-ataque de alta nada mais é do que o candle. Né, você tem lá a onda de baixa, ele abre com gap e recupera tudo, né, e volta para o ponto de fechamento anterior. Linha de contra-ataque de alta, né, padrão de alta para o preço bombar. Só que vai depender do contexto, né? Vai depender do contexto para que essa linha de contra-ataque de alta tenha valia. O ideal é ir para gráficos inferiores, ver o que o gráfico inferior está projetando, se vai subir, se vai bombar, etc. Daí essa linha de contra-ataque de alta é neutralizada porque faz um gapzão e fecha com o Marubozu negativo. Padrão Bearish Separating Lines, linha separatória de baixa. A linha separatória de baixa é uma neutralização por Marubozu negativo contra uma linha de contra-ataque de alta. É o padrão linha de contra-ataque de alta. Daí tem a linha separatória de alta, né, que é o inverso de tudo que eu estou falando. Então o Marubozu negativo deu esse gapzão aqui, não fechou o gap para cima e fechou com o Marubozu a partir da abertura do candle anterior, neutralizando totalmente a linha de contra-ataque de alta, né, bullish counter attack line. Perfeito. Então isso, a própria psicologia por trás dos Marubozus e do comportamento deles durante a formação dos mesmos caracteriza, por conseguinte, uma evolução da pressão vendedora para continuar a queda. E é exatamente o que tende a acontecer. Tá? Então a linha separatória de baixa se caracteriza por isso. Né? E o contexto tem que ser de tendência de baixa, tem que ser de movimento de baixa. Tem que ter um contexto que indique que o mercado vai cair. E daí, se a linha separatória de baixa
ocorre ali, ela tem um contexto que favorece a projeção do padrão linha de contra-ataque de baixa indica, né? Que é continuar a baixa. Então, psicologia, descrição e psicologia por trás do padrão explicado. E vamos aqui aos intensificadores do padrão, que torna o padrão mais forte. Quanto menor o tamanho do primeiro candle em relação ao segundo, mais forte será o padrão. Por quê? Sabemos que o Marubozu positivo, o Marubozu positivo, ele indica que o mercado vai subir, tem força compradora extrema, e quanto maior o Marubozu, mais forte é o padrão. O contrário também, quanto menor o Marubozu, menos forte é o padrão. Então, se esse Marubozu ele fosse desse tamanho, e daí a gente tem o candle, como é que chama? O Marubozu negativo aqui. Temos o Marubozu negativo maior em dimensão do que, maior no corpo, né, na dimensão do corpo, em relação ao Marubozu positivo. Né? A gente tem aí essa condição, e por conseguinte, né, o mercado ele tem mais força, o padrão linha separatória de baixa tem mais força, por conseguinte, por conta desta característica. Tá? Quanto maior o tamanho do segundo candle, Marubozu negativo, mais forte será o padrão, ou seja, a gente tem aí o Marubozu positivo, e daí você tem o Marubozu negativo maior do que o anterior, ou muito maior, né? Ou muito maior aí do que o anterior. Então, quanto maior esse Marubozu negativo, mais forte será o padrão. E os dois ocorrendo ao mesmo tempo, que eu esqueci de colocar aqui. Ou seja, você tem o candle positivo Marubozu pequeno. Vou colocar aqui uma versão menor. Candle Marubozu pequeno, né? Peraí. Candle Marubozu pequeno. Não, ainda não tá. Peraí. Marubozu, beleza, tá aí. Daí você tem aqui Marubozu gigante, que é o segundo candle. Esse aqui é a linha separatória de baixa mais forte de todas. Né? Porque engloba as duas ocorrências aqui simultaneamente. Certo? E é claro que vai depender do contexto de onde ele ocorre. Se ocorre no início de uma tendência de baixa, a tendência de baixa no início tem mais força. Se a tendência de baixa já se estendeu e ela tende a chegar ao fim a qualquer momento, mesmo que possa continuar, tende a ter mais fraqueza. Né? Se é uma tendência de alta, daí tem uma correção. Apareceu a linha separatória de baixa aqui, a tendência é de alta e tende a frustrar qualquer tipo de correção. Tende a dificultar, né? Tende a apresentar uma barreira, porque a tendência predominante sempre é mais forte contra a correção que ela sofre. Por isso que nós nunca podemos operar contra a tendência, sempre a favor da tendência, ou operar contra a tendência só em casos específicos, para acertar fundo e topo, para investir para longo prazo, etc., acertar fundo, entre outras coisas. Você então, né, opera contra a tendência, mas trade geralmente contra a tendência é muito complicado. A minha experiência diz isso, por isso que eu sempre opero a favor da tendência, sempre a minha estratégia é sempre a favor da tendência. Então essa correção contra a tendência, que tende a ser uma barreira gigante contra a correção, ela tende, o padrão de continuação de baixa tende a ter menos força, porque o contexto requer isso, né? Requer ou influencia nisso. Então ele tem menos força. Por isso que você tem que ser expert em determinar o contexto do mercado. E os candlesticks sempre serão um complemento para aumentar as suas probabilidades de acerto, aumentar as probabilidades de acertar que o movimento vai ser mais forte, e assim você vai ser mais agressivo ou menos agressivo no mercado. Certo? E variáveis do padrão, não tem muita tem essas variáveis que eu falei, que intensificam o poder e probabilidade do padrão, tá? Você tem
a linha separatória se a linha separatória de baixa, daí muita gente vai falar, mas se acontecer com um candle pequeno, né? Tem um candlezinho pequeno aqui, e daí ocorreu um candle negativo aqui pequeno. Mesmo que não tenha sombras, são candles de corpo pequeno. E candles de corpo pequeno, a gente tem o spinning top, né? A gente tem aí o outro negativo aqui. E quando não tem nada, ainda continua sendo candle de indefinição. Os spinning tops, por exemplo, são candles de indefinição. O martelo negativo ou positivo, etc. Eles são candles claramente de indefinição. Ou seja, tem um movimento predominante. Eles ocorrem, eles tendem a gerar uma força antagônica ao movimento predominante do mercado. E o mercado tende a ir para a direção contrária do que está ocorrendo. Então está indo para cima, ocorreu candle de indefinição, pode ser topo. Está indo para baixo, ocorreu candle de indefinição, pode ser um fundo. Mas quando ocorre, ele sem sombra nenhuma, se o corpo é pequeno, também é de indefinição. Claro que é uma indefinição inferior em relação aos outros, mas também é uma indefinição. Então eu não posso julgar que isso aqui seria um padrão de continuação, porque tanto o amarelo, o movimento está de baixa. Candles de indefinição que sucedem em uma onda de baixa, se for esses 4 aqui em amarelo, né? Ou outros similares, dojis também, vamos colocar um doji aqui, os outros tipos de dojis, etc. Se forem candles de indefinição ocorrendo numa onda de baixa, tende a ser uma formação de fundo, para o mercado ir para cima, no mínimo corrigir. E essa condição aqui de candles de indefinição é, né, característica de também gerar uma formação de fundo, provavelmente, e o mercado, né, ir lá para cima. Ou fazer um movimento de alta, né? Ele tende a fazer esse devido movimento de alta de correção, né? Uma alta de correção, ele tende a gerar. Porque ele é indefinição, embora tenha menos força, também é uma indefinição. Numa onda de baixa, se ocorreu esse pequenininho aqui, ele já é uma indefinição. Embora não tenha sombras. Se for com sombra, melhor ainda. Então as variáveis para o padrão linha separatória de baixa tem que ser característica com 2 marobozus, né? Outros candles fica realmente difícil. Agora existem algumas variáveis interessantes, por exemplo, se o marobozu ele teve sombra superior, não tem problema. Aliás, se tem sombras superiores, isso intensifica o poder do padrão, porque nós sabemos que um candle que tem sombra superior grande, né, do mesmo tamanho do que o corpo do candle, ou 3 vezes, 4 vezes o corpo do candle, nós temos o exemplo da Shooting Star, a estrela cadente. A gente tem o exemplo da estrela cadente e outros exemplos de candles com sombras superiores que indicam pressão vendedora, principalmente se ocorre no movimento de alta, indica a formação de topo, indica resistência detectada ou aumentado o poder de uma resistência que está nessa localidade, que fez a sombra ou próximo dela. Então, se a linha separatória de baixo ocorre com uma sombra aqui superior grande, quanto maior a sombra, mais forte é a psicologia de pressão de venda. Então, isso intensifica o poder do padrão. E essas duas condições aqui que eu falei, somadas às sombras superiores em um dos candles ou nos dois, né, principalmente se a sombra superior for no vermelho, que é o candle que define a linha separatória de baixa, mais intensificado ainda fica o padrão, por conta dessa sobreposição do padrão pela a sombra superior grande. Né? Se for nos dois, mais forte ainda é o padrão. Né? Porque ele indica pressão vendedora extrema, a sombra superior grande indica pressão vendedora extrema. Então, uma das variáveis aí para a gente comentar e falar do padrão, intensifica o padrão, é justamente essa questão aí das sombras. Né? Se todavia ocorrer sombras inferiores, daí é o contrário. A sombra inferior ela caracteriza pressão compradora extrema. Então,
eu tenho o padrão linha separatória de baixa, só que como tem a sombra superior grande, sombra inferior, aliás, grande, caracteriza uma pressão compradora aplicada onde essa sombra inferior grande ocorre, estraga, portanto, a psicologia por trás da linha separatória de baixa. A linha separatória de baixa, que tem essa sobreposição, ela é danificada. Perde a credibilidade. Então tem que tomar cuidado. Aconteceu o padrão, sombra inferior, estraga o padrão. Sombra superior, se ocorrer só em um, por exemplo, se ocorreu no verde, mas no vermelho não, temos o padrão um pouco danificado, mas ele ainda tem a sua devida valia. Quando ocorre no vermelho, daí realmente é complicado, porque ele é o Kendo, que seria o que confirma o padrão linha separatória de baixa, e ele tem a sua força vendedora extrema prejudicada por essa sombra inferior. Tá? Bom, então é isso, gente. Essa é a questão aí que a gente tem com relação à linha separatória de baixa, tá? Bom, pessoal, se você quer se inscrever no meu treinamento, meu curso é esse. A gente está em julho, né? Em agosto vai ter turma nova, vai fechar as inscrições dia 1 de agosto de 2023. Todo mês tem curso, né? Então entre em contato para saber quando que vai ter, mas vai chegar um momento que não vai ter mais todo mês, vai ter semestralmente, porque o meu plano visa, né, ministrar menos curso possível para gastar mais tempo estudando o mercado e executando operações, tá? Que é o que importa realmente. Mas temos aí uma longa caminhada de cursos mensais aí. Você pode estar entrando em contato comigo para fazer meus treinamentos, tanto para a parte fundamentalista de longo prazo, quanto para a parte de trading fundamentalista, tanto para criptomoedas como para ações. E o grupo de sinais, você segue os sinais de trade, segue os sinais de longo prazo exclusivos só para criptomoedas, né? Para ações, infelizmente, não dá tempo. E você ganha de graça o grupo fazendo qualquer um dos nossos cursos. Você pode comprar o curso em separado também. Entre em contato comigo, links na descrição. Se inscreva também no meu Twitter, Telegram e Facebook, porque eu posto várias notícias, informações bombásticas lá e análises de sinais ficam tudo lá. Obrigado aí pela audiência de todos. Até mais.